Queridos irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Sintam-se todos abraçados. É uma noite muito especial, muito querida. É um prazer enorme voltar online nessa nossa reunião pública dos irmãos do Maria Francisca Rocha. Então, nós temos este prazer de fazer essa reunião com os nossos queridos irmãos. E eu vou falar para você que a gente vai seguir a linha que a gente segue na reunião pública. Nós vamos começar com a nossa oração inicial, depois vamos passar para a palestrante, a Michele, vai fazer uma explanação com o tema Parábola do Construtor de uma Torre. E depois a Elde vai fechar a reunião com a oração final. Então, provavelmente, nós estamos iniciando às 20 horas e vamos fechar às 21. Aviso para vocês, se alguém chegar atrasado ou perder, ou se quiser depois rever, né? Essa reunião está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube. Então, não vamos perder muito tempo, porque o principal é a mensagem do Cristo. Então, eu vou pedir para vocês para comigo fazer essa oração. Como sempre, vamos fechar os olhos, vamos entrar lá dentro do nosso coração, na nossa intimidade. Vamos esvaziar nossos pensamentos para deixar Deus entrar. Vamos elevar nosso pensamento até a Deus, nosso Pai, até o Cristo, nosso Mestre. Ele está colocando a sua mão em cada cabecinha dos presentes e dos nossos irmãos. Senhor Jesus, abrindo nossas portas e os nossos corações, pedindo para que intua a nossa palestrante nessa noite, pedindo para que abra os corações dos que estão sintonizados e possamos aprender um pouco mais da boa nova, daquilo que nos trouxeste, para caminharmos no caminho, ó Pai, que nos leva à felicidade. Então, Senhor, abençoai todos nós, todas as casas que estão recebendo essa mensagem. E, Senhor, fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, passo agora a palavra para Michele, com a parábola do construtor de uma torre. Michele, fique à vontade. Obrigada, boa noite a todos. É uma alegria imensa rever cada rostinho e estar aqui com vocês hoje, né? Inaugurando aí nossos estudos, reinaugurando nossos estudos. E a parábola do construtor de uma torre, ela está em Lucas, capítulo 14. E antes de iniciar o versículo, que é o versículo 28, que nós vamos dar foco para os nossos estudos da noite, gostaria de ler a passagem a partir do versículo 25 ao 33, para a gente entender a contextualização, compreender um pouquinho melhor sobre o que acontecia no momento em que Jesus deu uma orientação a todos nós, né? E começa assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar?
para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ainda continua com uma outra parábola ou uma outra analogia, que ele diz assim: ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Esses são os versículos do capítulo 14 de Lucas, 25 ao 33. O foco é no 28, que é, vou repetir o 28. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? E aí, trabalhando nesse versículo, nós encontramos algumas referências que são importantes, que ao longo do estudo nós vamos ver. Mas primeiro, por que Jesus falou de uma torre e como assim, qual que é o contexto dessa situação? Jesus vinha, ele ia para Jerusalém. E naquele momento, ele estava nos momentos, na verdade, derradeiros, com relação à chegada do seu martírio. Então, ele estava retornando para Jerusalém, já com uma previsão do que iria acontecer. E uma multidão seguia Jesus e seus discípulos. Mas era uma multidão mista. Pessoas que acreditavam que Jesus fosse aquele rei que ia chegar em Jerusalém e, de repente, impor a autoridade aqui na matéria. E outros que sabiam da autoridade do Cristo espiritual. Então, nesse momento, quando Jesus para falar com a multidão, ele fala para todos os que ainda não tinham compreendido a sua missão espiritual no planeta. Então, ele fala para que todos tivessem uma noção do que os esperariam. E aí, quando ele fala, qual de vós que deseja construir uma torre não se assenta primeiro para planejar, e ele começa fazendo uma referência daquilo que os discípulos dele iriam enfrentar com relação à família, a divisão de pensamentos, né? A renúncia de si mesmo, a renúncia das questões que são transitórias. E aí ele começa falando dessa torre. Por que torre? E é interessante porque nos tempos de Jesus, construíam-se torres em vinhas, em plantações, no meio das plantações, né, para que as pessoas pudessem ter uma visão ampla do seu campo, né? Então, essa torre, ela tinha duas funções. Uma função era a de vigia, porque era de fácil acesso, então lá do alto dava para ter essa visão ampla. E a segunda, e talvez aí que seja o nosso ponto de estudo, talvez não, e essa será a parte do nosso ponto de estudo, é que essa torre, ela servia para armazenar ferramentas e suprimentos. Por quê? Se estava na vinha, distante do lar, e alguém precisaria utilizar essa torre, ela teria que ter uma função também, além de simplesmente ficar lá em cima vigiando. E essa função é essa de armazenar ferramentas e suprimentos, que por vezes essa torre servia também de abrigo e morada.
Então, muitas vezes, o dono da vinha, ele passava longos períodos nessa torre. E aí, na Bíblia, na própria Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, existem várias citações de torre, porque era uma linguagem comum e Jesus falava conosco de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Por isso que quando ele fala da torre, muitos que estavam ali compreenderam, e logo depois ele ainda falou sobre um rei, guarda, guerra, né? Homens, porque também era acompanhado por homens, por soldados. Então, para a gente entender esse público misto que seguia Jesus até a entrada de Jerusalém. E aí, nós passamos para o ponto do planejamento. Quando se vai construir, e nós estamos falando primeiro no âmbito material. Quando se vai construir uma torre, uma casa, um engenheiro, ele coloca no papel tudo aquilo que é necessário para essa construção. O construtor, ele se atenta aos mínimos detalhes. Ele observa qual material será necessário, o que ele não precisa, que muitas vezes é oferecido a ele, né? Então, ele tem ali no papel, além da planta, de como construir, o que será necessário para essa construção. E ele passa para os custos. Então, ele coloca também ali nesse papel os valores que serão necessários para que ele construa o seu empreendimento. Já conectando aí ao plano espiritual e visualizando essa parábola nos dois planos da vida, quando nós estamos encarnados, nós planejamos, organizamos e nos ocupamos com as coisas da matéria, porque é necessário e precisamos vivenciar os dois planos da vida. O Emmanuel, no livro Alma e Coração, peraí, só um momentinho. Alma e Luz, desculpa. Alma e Luz. No capítulo 15, ele faz uma reflexão em cima desse versículo. E ele nos fala que essa torre, ela representa o esforço de elevação espiritual por parte da criatura. E ele também, nesse mesmo capítulo, vai nos dizer da importância de se construir uma habitação segura, uma fortaleza. E ele vem trazendo a ideia da base cristã. Então, para um público misto, ao qual Jesus se referia, ele está dizendo que é muito importante compreender os preceitos do cristianismo, vivenciar o amor ao próximo, colocar aí uma base segura na vivência, nas nossas vivências enquanto encarnados, e que o mais interessante, ele fala que é justo construir uma torre de luz divina, mas comecemos o esforço edificando a nossa própria casa íntima. E aí, fazendo o estudo, nós recordamos que a torre, além dessas funções que nós dissemos, ela também se destaca. Ela fica extremamente visível, porque é uma construção no campo e alta. Então, esse destaque era o que Jesus estava tentando alertar naquele momento. Olha, se você quer se destacar, se acredita mesmo
que essa elevação espiritual está no destaque, no prestígio, na valorização da sua propriedade, porque uma torre em uma propriedade valorizava muito financeiramente aquela propriedade. Então, se nós começarmos a pensar que essa torre, ela causa esse destaque, esse prestígio, Jesus estava alertando. Antes de construir essa torre, planeje. Observe quais são os recursos que você tem. Quais os que você precisará lançar mão. Qual é o seu comprometimento diante do cristianismo? Ele já tinha alertado aos discípulos de como seria daí para frente. Aqueles próximos que vivenciaram com ele o percurso e a implantação, né, do seu projeto do reino dos céus no coração dos homens. Ele já tinha falado de como seria, de como teria esforço, ou ainda como Emmanuel disse, aborrecimentos, né? De como teria aflições, mas para esse público todo ele ainda não tinha falado. E nesse momento foi que ele usou para falar. E aí, o custo dessa construção é a renúncia. A renúncia às questões transitórias. A renúncia de si mesmo, como Jesus começa dizendo. E aí nós começamos a pensar que para eu saber quais são os materiais que eu tenho ou quais as ferramentas eu já possuo para colocar nessa torre, eu preciso me autoconhecer. Construir essa casa íntima que o Emmanuel falou. Edificar primeiro essa casa íntima. Como que eu faço isso? Nós estamos estudando ao longo de um período que a reforma íntima é um chavão do Espiritismo. E compreender a reforma íntima se torna muito importante porque a partir dela, a partir do autoconhecimento, é que nós conseguimos fazer essa reforma. E por que a palavra reforma? Porque já existe uma construção. E como está essa construção? Precisando de atenção, precisando de cuidados, do olhar para si, do olhar carinhoso para si, com respeito, entendendo quais são as nossas tendências, quais são as nossas vontades, quais são essas ferramentas que nós temos para essa elevação espiritual e para ser esse destaque, mas já com a casa íntima consolidada, através da fé sincera, através da abnegação, da perseverança, da confiança no mais alto, do equilíbrio entre matéria e mundo espiritual, compreendendo que estamos nos dois planos da vida. E o interessante é que, antes de reencarnar, nós fazemos um planejamento junto à espiritualidade. Existe um planejamento para a construção desta elevação espiritual. Reencarnamos e é necessário reconectar com a nossa intimidade, buscar respostas no autoconhecimento. E elevar-se moralmente, e através dessa orientação do Cristo, ela requer essa consciência de nós, mas principalmente das tendências, que são muitas vezes cristalizações do nosso passado. As tendências que nós temos hoje, se nós observarmos, são tendências que nos acompanham
ao longo das reencarnações. Então, reconhecer quais são as nossas tendências é o primeiro passo. E aqui no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo 1, a irmã se diz assim: ter noções claras sobre as conquistas interiores, mesmo que pouco expressivas, é valoroso no Travou, Michele. Caiu. Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Agora, Tá baixinho. agora sim, Michele, voltou. Deu uma Travou. queda aqui, né? É. Travou e voltou. Pode continuar. Tá, então vamos embora. Eu vou reler a parte que eu estava falando sobre as nossas tendências e as nossas conquistas. Reconhecer as nossas conquistas interiores, mesmo que pouco expressivas, é valoroso núcleo mental de motivação para a continuidade da empreitada da renovação. Reforma Íntima Sem Martírio, capítulo 1, a irmã-se que nos traz. Qual que é a ideia aqui? Nós temos noção das nossas conquistas íntimas, interiores? Isso é observar quais são as ferramentas que nós já possuímos, para colocar, inclusive, nessa torre. Porque essa torre, depois que ela é evidência, que ela já está em destaque, ela será solicitada. E a torre vazia não serve de abrigo. E aí, continuando, ainda sobre conhecimento de si, a irmã se fala que nós temos uma capacidade de administrar um mundo objetivo, um mundo da matéria, um mundo da intelectualidade, e aqui, principalmente na matéria, através de tecnologia que traz uma melhor eficácia para as nossas empreitadas. Mas que nós estamos deixando de gerenciar o mundo íntimo. E aí, quando nós vamos estudar essa parábola, a maioria dos estudos que eu busquei, que eu observei, e é claro que é uma parábola, tem muitas maneiras de interpretação, a maioria falava de custo para seguir o Cristo. Qual é o custo ou o quanto eu vou precisar gastar para ser um cristão? Mas quando nós começamos a observar o próprio cristianismo e o que Jesus nos disse sobre a construção e elevação do reino de Deus no nosso coração, nós começamos a pensar que haverá aborrecimentos, haverá aflições, e esses aborrecimentos e aflições serão determinantes para que nós, inclusive, saibamos observar quais ferramentas nós já temos para lidar com eles. Porque quando ele fala assim, e o que não levar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo de um custo sim, mas que por vezes é bem menor do que aquilo que a gente imagina. Renunciar, e aí quando me vem a palavra renúncia na cabeça, eu logo lembro do livro Renúncia, do Emmanuel, da Alcione, de um espírito que vem com planejamento espiritual para auxiliar um agrupamento, mas que também vem por conta dela, vem também por si,
por sua elevação. E que, enquanto encarnada, ela conseguiu fazer um processo de renúncia de situações que seriam comprometedoras e que comprometeria, talvez, a encarnação e reencarnações. Mas nós só conseguimos observar nitidamente quando nós começamos a fazer esse processo de imersão, de observação. Por que eu fiquei tão irritado? Por que o outro falou algo que me deixou tão abalado? E aí me recordo de Hamed, no livro Renovando Atitudes, em que ele fala com relação à observação dos sentimentos, do perdão, inclusive, mas que a ofensa, ela existe primeiro na nossa intimidade. Mas se eu não sei que ela existe, se eu não sei de que maneira ela existe, eu não consigo trabalhar isso. E o reconhecimento é o primeiro passo para que nós consigamos aí a elevação espiritual que nós precisamos. E aí estamos caminhando aqui para os nossos minutos derradeiros de fala. Daqui a pouco nós vamos abrir a fala. O que seriam essas tendências para observar, para que a gente saiba o que nós vamos lançar mão para ser um cristão? Jesus, quando ele fala isso, ele está dizendo de um comprometimento, ele espera, aliás, um comprometimento de nossa parte. E para se comprometer, precisamos entendê-lo. E a irmã fala que tendências são as inclinações, pendores, que determinam algumas características comportamentais da nossa personalidade. Então, nós temos um comportamento que ele é repetitivo, que por vezes, reencarnações sucessivas, nós repetimos. Então, as nossas tendências estão conosco há muito tempo. Se nós começarmos a observá-las, nós vamos começar o processo aí de elevação a partir do esforço e da vontade. E aí nós lembramos do Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, questão 900 e... Já eu falo. Quando ele fala sobre o autoconhecimento, que Kardec pergunta a ele pergunta a espiritualidade sobre o processo de autoconhecimento, e ele nos dá uma dica, que é a autoanálise. Observar o dia. Como foi o seu dia? Quais foram? E aí nós podemos melhorar as emoções, os sentimentos que permearam o seu dia. Quais foram as suas ações com relação aos outros? Algo que seja repreensível? Eis aí a oportunidade de melhorar. Algo que achou legal? Vamos continuar. Então, é isso. Nós temos aqui nossos 30 minutos de preleção. Vamos abrir as palavras, ou para perguntas e apontamentos, ok? Se alguém quiser se pronunciar, Tati, você consegue visualizar o pessoal daí, né? Mais amplamente. Se alguém quiser se pronunciar, fazer alguma pergunta, apontamento, estamos livres. Consigo ver sim. Tá. Alguém? Elde. A Elde quer falar? Elde, você precisa abrir seu microfone. Isso. Abrir. Então, é só uma dúvida mesmo, né? Uma reflexão. Quando a Michele colocou a questão da renúncia, né? Renunciar a si mesmo
Aí eu fiquei pensando a questão da renúncia material, né? Essa renúncia da matéria, e a questão da renúncia moral, né? Das nossas mazelas. Aí eu fiquei pensando, queria que vocês falassem alguma coisa. Será que é mais fácil renunciar às questões materiais, essa renúncia da matéria, talvez porque ela seja palpável, visível? Eu fiquei assim nessa dúvida em questão de dificuldade. É isso. Entendo. Bom, eu já havia pensado sobre isso também. O que você falou já na pergunta sobre fácil ou difícil vai depender muito de como a pessoa lida com a situação. Porque, por isso é a necessidade do autoconhecimento. Mas é muito interessante, tudo que é mais palpável, nós damos conta de negar. Como nós damos conta de negar o moral também. Mas a irmã se fala nesse livro Renovando Atitudes, Renovando Atitudes não, Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos dá um norte muito interessante com relação a essas tendências materiais, né? Que nós, por vezes, começamos por ela, mas mantendo os nossos pensamentos conectados a elas. Exemplo, nós conseguimos dizer não para algo que seja um vício material, né? De uma repetição, um hábito, nos martirizando. E não conseguimos observar as questões morais porque nós começamos a colocar no lugar ou a fazer substituições por questões que são da matéria. E nós precisamos ter em vista os dois planos de vida por isso. Por quê? O que nós ligamos na matéria, nós ligamos no céu, ligamos no mundo espiritual. Quando nós fazemos um esforço por começar pela matéria, nós estamos também fazendo um esforço por levar isso ou impregnar nosso corpo espiritual dessa postura, retomando um hábito novo e positivo, mas substituindo, e que é o que eu acredito que seja importante, por situações que sejam realmente elevadas. E aí, eu não sei se nós podemos dizer que existe o mais fácil ou o mais difícil, porque quando nós estamos na matéria, eu acho que todas as duas situações pesam muito, e uma situação moral, ela é tão dolorosa quanto uma material para quem está vivendo, sabe? Eu não sei, a Vânia quer falar alguma coisa? Pode falar, Vânia. Liga seu microfone. O Adelson está com o microfone ligado também. Você quer falar, Adelson, também? Depois eu quero falar um pouquinho. Então, pode ser o Adelson enquanto a Vânia está liberando? Não, já liguei. Então, já liguei. pronto. Olha, maravilhosa essa exposição do Cristo perfeito, dessa torre, mas sobretudo a sua pesquisa de como que é a construção de uma torre, o destaque nesse campo, a gente foi imaginando, né? Esse armazenamento, essa visão, esse destaque. Mas quando chega, há uma dicotomia aí. Quando chega na nossa construção da nossa torre íntima, nós não temos que destacar, nós não temos que valorizar, não é uma torre de... O Chico Xavier, ele não se valorizava, ele não se destacava, ou a Madre Teresa, mas é uma consequência desse comportamento espiritual da torre íntima. Então, assim, é uma comparação legal, mas a torre material ela tem que se destacar no campo, se valorizando
se colocando acima, né, das plantações. O que tem que subir acima das plantações da nossa intimidade, mas sem valorizar e sem ser destaque. Exatamente pela humildade do Cristo, né, que a gente viu que... Então, essa composição aí da torre, eu achei que ficou ainda... Porque quando você foi falando, eu fui anotando algumas coisas aqui. Essa torre valorizada do ponto material, mas do ponto espiritual, que ela seja o contrário, a humildade, que nós cresçamos por dentro, mas não nos colocamos em destaque sobre o outro. Só para ressaltar isso, tá bom? É isso. Pode falar, Delcio. Tem Bom, algum gente, comentário? estão me ouvindo? Sim, Todo mundo? estamos ouvindo. Vocês já viram os testemunhos de Jeová? Eles têm uma coisa que chama Torre de Vigília. Aliás, parece que a revista deles chama isso. Essa torre, ela tem exatamente o sentido de estar vigilante no campo da vida, nas plantações que a gente já teve. E Jesus, ele coloca o roteiro perfeito para quem quer ser discípulo dele. A primeira coisa para ser discípulo de Jesus é tomar a cruz e carregar. É lógico que Jesus não fala da cruz material, mas sim da experiência na dualidade, verticalidade e horizontalidade, onde o espírito percebe que a alma, segundo a doutrina, está crucificada na matéria, na nossa forma crucífera. Então, tem que tomar a cruz, primeiro é vigília, a torre de vigília. Depois a gente toma a nossa cruz, isto é, a experimentação na dualidade, verticalidade e horizontalidade. E quais são as coisas que nós temos que renunciar? Ao pai, à mãe, aos filhos, não é isso? Jesus é perfeito. O que significa pai e mãe? Significa que o pai simboliza as nossas crenças limitantes do ponto de vista intelectual. A mãe simboliza as nossas crenças antigas do ponto de vista emocional. Os filhos são nossa plantação, a nossa descendência. Não pode ter apego, inclusive renunciar à própria alma. Está lá no Evangelho de Lucas, que foi lido aí. Porque o espírito, que é a essência, ele coordena a alma, que é a personalidade nossa. Todas as nossas personalidades, que está no nosso quadrado material. Se a gente não renunciar às nossas crenças antigas, às nossas crenças limitantes, não tem como ser discípulo de Jesus Cristo. É só essa a minha contribuição. Super contribuição. Muito grata, a Vânia também. Elde, sobre a sua pergunta, você tem algo mais a pontuar? Mais algum apontamento? Michele, eu tenho uma reflexão que está me batendo aqui. Para você comentar, viu? Tá. Quando fala em torre, em uma vinha, eu pensei que é uma construção solitária, né? Ela não está no meio de várias outras edificações, é uma construção solitária. E, ao mesmo tempo, ela é uma construção em que você tem que colocar muita coisa dentro. Uhum. E eu fiquei pensando que para adquirir o que a gente coloca dentro, a gente não consegue sozinho, né? Então, pelo que você pontuou do que a gente leva para a torre, não se adquire sozinho. E eu queria que você
falasse um pouco disso, dessa reforma íntima. Ao mesmo tempo solitária e ao mesmo tempo em sociedade. Sim, verdade. Relembrando aqui um pouquinho do que a Vânia falou sobre a valorização, é interessante a gente pensar que nós levamos valores, né? Valores. E os valores, eles são destacados por conta do comportamento, né, Vânia? Recobrando aqui o que você tinha falado, até deu o exemplo do Chico, da Madre Teresa. Foram pessoas que, com base inclusive no que o Adelson trouxe também, né, da torre de vigilância no campo da vida, estavam atentos a isso, a inclusive essas ferramentas. Não se pode chegar a Deus, e vamos imaginar que uma torre, elevação, e elevação é chegar a Deus, né? Do ponto de vista de que Deus está no alto. Não se pode chegar a Deus sem o próximo, sem o outro. Existe uma lei de sociedade que Kardec coloca, inclusive no Livro dos Espíritos, trazido pela espiritualidade, que vai deixar bem claro isso que você pontuou, essa reflexão que você fez, Tati. Por quê? Nós precisamos uns dos outros para todas as coisas aqui enquanto estamos encarnados. E no plano espiritual, da mesma maneira. Porque sempre existe uma troca. No mundo físico, quando nós reencarnamos, nós estamos conectados uns aos outros no mundo que nós chamamos de mundo dos contrários, no mundo dos que pensam diferente de nós, no mundo das possibilidades de encontros e reencontros com almas que vão contribuir para a nossa elevação espiritual, justamente pelo confronto de ideias, ou ainda junto com espíritos que já possuem um grau de elevação moral e que vão contribuir pelo comportamento para que nós, observando, façamos o mesmo. Quando nós estamos no mundo espiritual, existe o mundo da afinidade, daqueles que pensam e que sentem iguais. Semelhante atrai semelhante. Na matéria, acontece uma atração e nós nos conectamos a agrupamentos que pensam parecido conosco, mas que mesmo assim existem diferenças. E essas diferenças é que nos tornam capazes de crescer e de elevar. Numa sociedade, nós começamos a observar que existe o agricultor que planta o grão de arroz e existe um processo até chegar a esse mesmo grão no nosso lar. No mundo espiritual, se nós começarmos pela mesma analogia, observando como funciona, nós também necessitamos moralmente de todos os outros que estão à nossa volta. Daqueles que são como aguilhões, ou que são como verdadeiros testes para a nossa elevação, e outros que são suporte. Nesse caso, caminhamos todos em coletividade, um ajudando o outro. Mas essa torre íntima, ela é de esforço individual. E é aí que quando você fala da torre num campo, na vinha, não no meio de tantas outras construções, é porque ela é sua construção. Ao longo das reencarnações, nós construímos aquilo que somos hoje. E é muito importante que valorizemos as conquistas que nós temos. Como diz a irmã, mesmo que pequenas conquistas, porque tudo o que nós somos hoje faz parte da construção dessa torre,
desse esforço na elevação espiritual. Nos elevamos individualmente, mas somos capazes de auxiliar na elevação do outro, como o outro é capaz de auxiliar na nossa elevação. Haja visto os nossos orientadores espirituais, que quando estão desencarnados, se ocupam para que tenhamos aí as ferramentas necessárias para essa elevação. Ok? Muito bom, muito bom. Vou passar para Regis. Aí tem que falar uma coisinha, né? Muito Tantas explanações assim que fazem a gente refletir. E eu estava aqui ouvindo, né? E a Michele acabou de falar das ferramentas. A gente está encarnado na Terra, onde há muitas diversidades, né? Caminhamos com quem pensa junto conosco, mas é nessas adversidades que eu penso que a gente tem as ferramentas que a gente vai testar, né? E aquilo que a gente fazer melhor, a gente vai trazer para esse campo solitário, né? Nessa vigília solitária que a gente vai refletir o que eu fiz durante o dia, né? Como eu agi lá fora, tirar aquilo, né, que a gente não achou muito legal, prestar atenção para que no dia seguinte a gente volte ao campo de trabalho, né, depois dessa vigília que tem que ter sempre. Às vezes a gente é muito falho nessa vigilância, mas sair para esse campo, né, de colheita e de plantação diária que a gente faz todos os dias. E quando a gente voltar para esse campo íntimo à noite, né, a nossa torre, a gente fazer essa verificação, né, do que nós plantamos, o que nós colhemos, o que nós conseguimos avistar dessa torre, daquilo que nós fizemos. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi. bom, é isso mesmo. E aí, voltando nessa questão do vigilante, nós estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso encontro, que passa super rápido, eu quero deixar essa ressalva. Verificamos que a função do vigilante é preventiva. É comunicar à sua volta que algo está sob cuidado e não à mercê das ocorrências. Então, quando nós nos atentarmos para a construção dessa torre, mas para a construção na nossa intimidade, nós faremos o papel desse vigilante que observa com cuidado aquilo que está à nossa volta, mas que tem um carinho especial para a intimidade, porque é um espaço que vai guardar essas ferramentas, esses valores de elevação moral. Eu agradeço muito a oportunidade de nos reunir aqui, foi assim, de uma ansiedade também, né, gente? Porque eu estava morrendo de saudade, então à medida que eu via um rostinho ou outro, dava até umas engasgadas. Eu agradeço mesmo, viu? Um super abraço em cada um. Que bom que nós estamos juntos e que possamos nos reencontrar aí toda semana, mais do que nunca, online, mas pertinho, viu? A gente agradece, então, né? Realmente é uma emoção, né? Reunir com vocês depois de tanto tempo. Até comentei com a Cassinha, é uma energia a mais nessa quarentena. Ainda bem que a gente tem esse recurso, né, da tecnologia. E realmente, assim, é uma emoção encontrar todo mundo. E a gente agradece muito a Michele, né, pelo esforço de trazer para nós uma reflexão tão linda, né? E agradecemos também a todos que participaram, né, desse encontro. A gente convida para a próxima semana. A gente fez como um teste, mas foi um teste perfeito, que deu tudo muito certo, né? E com certeza a gente vai continuar tendo essas reuniões toda semana.
Então, a gente vai já encerrando com a prece, né? E agradecendo a todos, porque a saudade de Jesus estava grande demais junto de todos, né? Porque a gente está sempre com o Cristo, mas quando tem essa egrégora, né, junta, aí a energia é muito maravilhosa. Então, vamos elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade, nossa grande amiga, que trabalha junto conosco, que nós possamos estar aqui toda semana, buscando as energias do plano mais alto, para fortalecer o nosso espírito nesta caminhada, especialmente neste momento que estamos realmente necessitados de boas energias para continuarmos perseverando no caminho do bem, como Jesus convida todos nós. Mestre amado, obrigada por tudo e ser conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.